Caso surpreendente. O Nate começa a conversa fazendo um elogio e em seguida pergunta o nome dela. Ele tenta se apresentar, mas ela diz que está indo encontrar o namorado dela. Ele pergunta há quanto tempo ela está com esse problema, se referindo ao namorado dela. Em seguida pede para falar com ela rápido e diz que ele é novo na área. Ela fala que está com pressa para encontrar o namorado dela e ele diz que vai ser rápido. Ele fala que está tentando consertar esse erro na vida dela e em seguida deseja um ótimo dia. E quando ela volta, ele pergunta se está tudo bem. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que ela viu ele entrando no carro. Ela fala que não tinha certeza que o carro era dele e em seguida diz que ele deixou uma coisa para trás. Ele pergunta o que e ela diz o número dela. Então ele fala que ela nem queria conversar com ele, como agora ela quer dar o número para ele. Ela fala que ele deveria ter insistido mais porque ela já ia dar o número para ele, mas ele diz que ela parecia estar muito focada no namorado dela. Ela diz que na verdade ela não tem namorado, então ele pergunta por que ela disse que tinha. Ela fala que fez isso porque ela ia pegar um Uber e ele pergunta se é verdade. E em seguida ela diz que acabou de cancelar. Ele pergunta se ela acabou de cancelar e ela diz que acabou de fazer isso. Ele pergunta por que ela fez isso e ela diz porque ela queria conversar com ele. Ele pergunta então por que ela não falou com ele quando ele tentou se aproximar, mas ela diz que sinceramente ela não estava focada nele. Ele pergunta se é verdade e também pergunta por que ela está focada nele agora. Ela diz que ele tem um rosto bonito e que ela o achou uma gracinha. Ele pergunta se é verdade e em seguida diz pra ela que ele já estava indo para um compromisso e em seguida pergunta o nome dela. Mas ela pergunta onde fica o lugar que ele vai e depois que ele diz pra ela, ela pergunta se ele pode dar uma carona pra ela. Ele fala que não sabe se está indo na mesma direção que ela e ela diz que é muito perto e que está indo fazer compras no shopping. Ele fala que ele acha que vai ser melhor ele ir sozinho porque ela não estava interessada em conhecê-lo, mas diz que foi um prazer conhecê-la. Mas ela insiste e diz pra ele que se ela pegar uma carona com ele, eles vão poder se conhecer melhor. Então ele pergunta por que agora ela quer conhecê-lo. Ela fala que se sentiu mal porque ela ignorou ele, mas que agora ela quer conhecê-lo. Ele pergunta por que ela ignorou ele no começo e ela diz porque estava distraída no telefone. Ele pergunta se ela estava distraída ou se ela voltou porque viu o carro dele. Ela fala que ele tem um carro legal, mas que não foi por causa disso e diz que ele realmente é uma gracinha. E em seguida pergunta para o Nate como uma garota não vai querer falar com ele. Bom, e depois disso ele a convida para entrar. E já nesse momento ele fala que ele sente que realmente no começo ela não estava interessada nele. Ela fala que agora ela está e ele diz que agora ela está porque viu o carro dele. Ela pergunta se ele realmente acha que ela está conversando com ele por causa do carro dele. E ele diz que se ele estiver errado ela pode corrigi-lo. E ela fala que é claro que isso ajuda e ele fala que é disso que ele está falando, que se ele não tivesse esse carro ela não estaria ali falando com ele. Ela fala que é claro que ela tem que admitir que ter um carro como esse em Los Angeles ajuda e em seguida pergunta se ela pode dirigir. Ela diz que não e fala que não custa tentar. Ele pergunta se então isso é uma tentativa e pergunta também se ela pensou que ele iria recebê-la de braços abertos. Ela diz que sim e ele pergunta se é sério e ela pergunta por que não. E ele fala porque está na cara que ela é interesseira. Ela pergunta se ele realmente acha que ela é interesseira e ele fala que é tudo que ela passou pra ele. Ela pergunta se ele realmente acha que ela é interesseira e ele fala que não acha e sim que ele tem certeza. E como ele deixa claro que não tem nenhum interesse em garotas como ela diz pra ele pegar o número dela caso ele mude de ideia. Ele fala que não precisa porque ele não vai mudar de ideia. Ela pergunta se ele tem certeza que ele quer que ela saia e ande nesse sol quente. E ele fala que é exatamente isso que ele quer. Ela diz que tudo bem e dá um tchau pra ele e já ele deseja uma ótima caminhada pra ela. O Nair se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem. E como ela não responde, ele pergunta novamente, então ela diz um oi pra ele. Ele tenta se apresentar, mas ela diz não, obrigado. Ele pergunta se ela não vai dizer o nome pra ele e ela pergunta o que ele quer. Ele fala que é novo na cidade, que está tentando fazer novos amigos e ela pergunta, amigos? Ele fala que é claro e pergunta se ela não gosta de fazer novos amigos e como ela diz que não, ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que na verdade ela tem uma namorada e ele fala que entende. Ela também diz pra ele que ela está num relacionamento sério. Ainda assim, ele tenta pegar o número dela e vendo que não estava dando certo, ele se despede dela.
E dentro do carro ele fala que ela está voltando e que ele só quer ver o que ela vai dizer. E sabendo que ela não estava ouvindo, ele pergunta o que ela está fazendo e diz que ela vai bater na porta dele. Ela pergunta o que ele está fazendo e ele fala que vai cuidar dos negócios dele. Ela pergunta se ele vai cuidar dos negócios dele e fala que ela gostaria, e ele pergunta gostaria de quê? E ela diz que gostaria de conhecê-lo. Ele fala que ainda há pouco tentou fazer isso, mas que ela não parecia estar interessada. E como ela fala que mudou de ideia, ele pergunta o nome dela e em seguida se apresenta. E depois ele pede para ela esperar e diz que vai sair do carro. Ele sai do carro e pergunta o que fez ela voltar. Ela diz que quer conhecê-lo e que ele tem um carro legal. Ele fala que está achando que ela voltou por causa do carro dele e não por causa dele. Mas ela diz que foi por causa dele. Ela fala que ele tem um carro muito legal, mas que ela voltou porque ela gostaria de conhecê-lo. Ele fala que ela disse que tem uma namorada e ela diz que ela tem. Ele muda de assunto e pergunta para onde ela estava indo e ela diz que estava indo para casa. Ele pergunta se ela realmente está interessada nele e ela diz que sim, mas que isso precisa ser discreto e que ninguém pode saber. Ele fala que tudo bem e já ela pergunta se ele pode lidar com isso. Ele fala que não vai se meter na vida dela, que ele não quer ter problemas e que ele também não vai tentar competir de nenhuma maneira. Ela pergunta por que ele está dizendo isso e ele fala porque ele prefere deixar tudo claro porque para ele o amor não se compra e pergunta se ela entende. E depois disso não demora muito até ele dizer que vai ser melhor entrar. Ele fala que ela pode entrar, mas ela diz que não está conseguindo. Ele fala que ela precisa puxar com força. Ela pergunta se a porta está trancada e já ele pergunta se ela esqueceu como se abre uma porta. Ela fala que realmente não está conseguindo abrir. Ele fala que é só puxar e ela diz que a porta está trancada. Ele pergunta se ela sabe por que a porta está trancada e diz porque ela é interesseira. E como ela faz um elogio tão bonito que é melhor não traduzir, o Nair mais uma vez a chama de interesseira. O Nate pede com licença e pergunta se ela é dali. Ela diz que não está interessada, mas ele fala que só gostaria de saber se tem algum lugar ali perto para almoçar. Mas ela diz que não está com tempo. Ele fala que está perdido e que só precisa de uma informação. Mas como ela dá um tchau para ele, ele fala que tudo bem. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se o carro é dele. Ele diz que ela está vendo e já ela fala que ele tem um carro legal. Ele agradece e ela pergunta se ele está procurando um restaurante. Ele fala que estava procurando um restaurante, mas... E ela o interrompe e fala que ela conhece um ótimo restaurante ali perto. E ela também pergunta se ele é dali e ele diz que não e fala que está ali apenas por uma semana. Ela pergunta se ele já tem planos para hoje. Ele fala que primeiro vai almoçar e que depois ele vai ver o que a cidade tem para oferecer. E quando ela se oferece para almoçar com ele, ele fala que pareceu que ela estava com pressa. Ela diz que não está com pressa, mas ele fala que nem sabe ainda o nome dela. E depois que ela diz o nome para ele, ele também fala o nome dele e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta por que no começo ela estava tão reservada. E ela diz que não tem o costume de conversar com pessoas que abordam ela assim na rua. Ele fala que entende, mas diz para ela que ele só estava pedindo uma informação. E pergunta se ela não deveria ter ajudado, sendo que ele disse que estava perdido. Mas ela diz que depois resolveu voltar e que agora está ali para tentar ajudar. Então ele pergunta por que só agora ela resolveu ajudar. Ela fala que não sabe, mas que também gostou muito do carro dele, que ela nunca andou num carro desses antes. E ele pergunta se é verdade e também pergunta se ela gostou do carro e ela diz que sim. E depois disso ele pede para ela entrar no carro.
E já nesse momento, dentro do carro, ele fala que ela está parecendo uma interesseira porque só voltou depois de ver o carro dele. Ele fala que está dizendo isso porque ele não gosta de perder o tempo dele com interesseiras. Ela diz que ele que se aproximou dela. Ele fala que é verdade, mas ele não sabia que ela era interesseira. Ela diz que não é interesseira, mas que ela gosta de coisas boas. Ele fala que para isso ela precisa trabalhar e que ela não pode esperar que alguém que acabou de conhecê-la vai proporcionar isso para ela. Ela pergunta se o que ele quer dizer é que ele não quer mais almoçar com ela e também não está mais interessado. Ele fala que na verdade o que significa é que já passou da hora dela sair do carro dele. Ela pergunta se é isso mesmo que ele quer e pergunta se vai ser assim. Ele fala que vai ser assim e diz que a não ser que ela não esteja escutando direito. Ela fala que tudo bem e diz que ele vai encontrar alguém que não gosta de fazer compras. E ele diz que vai e deseja para ela uma ótima caminhada. Ele fala que ela já está demorando e ela fala que ele realmente quer que ela saia. E ele diz que já disse isso. Ela fala que tudo bem e antes de sair ainda pergunta se ele não quer pegar o número dela. Ele fala que no começo realmente queria, mas que agora ele já não quer mais. O Nate começa dizendo que ela é muito bonita e em seguida se apresenta. O Nate pergunta para onde ela vai e ela fala que está indo para um restaurante. Ele pergunta que tipo de restaurante, ela fala que não sabe, mas talvez ela vá comer sushi. Ele pergunta se ela tem namorado e como ela diz que sim, ele fala que é uma pena porque ele iria convidá-la para almoçar. Ela fala que só não vai almoçar com o namorado dela porque ele está ocupado. Ele fala que está sentindo que ela precisa de alguém que tenha tempo para ela e em seguida pede o número dela. Ela pede desculpas e fala que ela não pode fazer isso. O Nate fala que ele não está ali agora e que ele deve estar trabalhando, mas ela diz que não brinca com o relacionamento dela. Ele pergunta se não e como ela diz que não, ele pergunta por que não e ela fala porque eles vão se casar. Mas o Nate diz que ele não está vendo o anel no dedo dela. Ela fala que ainda não, mas que vai estar e o Nate pergunta se ele já fez o pedido de casamento e ela diz que sim. O Nate fala que ela é muito linda para estar ali sozinha e mais uma vez pede o número dela. Mas ela deseja um ótimo dia para ele, então ele deseja um ótimo dia para ela também. E agora, quando ela volta, ele pergunta e aí? Ela fala que ele tem um carro muito legal e ele pergunta se ela gosta e ela fala que está combinando com a roupa dela. E ele não perde tempo e pergunta por que ela não estava querendo falar com ele, mas ela muda de assunto e o convida para almoçar. Ele fala que ela deixou muito claro que gostaria de almoçar sozinha. E depois de muito tempo pensando no que responder, ela fala que não precisa de um homem apenas para estar do lado dela nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Ele pergunta se é verdade e também pergunta se ela não conseguiu chegar nessa conclusão antes de ver o carro dele. Ela fala que realmente ele tem um carro legal, mas que não foi por isso que ela voltou. Ele fala que ela não demonstrou nenhum interesse antes de ver o carro dele, que ela disse que era comprometida e que estava prestes a se casar. Ela diz que o namorado dela não está ali agora e ele fala que isso não fez diferença no começo e pergunta se agora faz. Ela pede desculpas e ele pergunta desculpá-la pelo quê. Ele pergunta se ela está pedindo desculpas por ter ignorado ele totalmente e também pergunta por que a energia dela mudou de repente. Então ela diz que não falou com ele no começo porque ele era um desconhecido que chegou assim de repente. Ele fala que pelo menos ela poderia ter escutado o que ele tinha para dizer. E ele fica ali mais algum tempo conversando com ela, mas por final acaba convidando para entrar no carro. E nesse momento, dentro do carro, Nate dá a entender que ela só voltou por causa do carro dele. Mas ela diz que não e fala que o namorado dela tem um carro como esse. Então Nate fala que isso é muito interessante e pede para ela mostrar uma foto. E depois de muito tempo hipoteticamente ali procurando, Nate pergunta se ela não está encontrando. E em seguida ele fala que ela não vai conseguir enganá-lo e que ele sabe que no começo ela não queria falar com ele. Ela fala que realmente no começo não queria falar com ele, mas que agora ela quer. Ele fala que depois de tudo que ele viu, ele chegou à conclusão de que é melhor ele ficar sozinho. Ela fala que não vai sair e pergunta por que ele está fazendo isso. E como ele diz porque no começo ela não estava interessada, ela pergunta se ele tem certeza e ele fala que 100% de certeza. E ela fala que tudo bem, e já ele deseja uma ótima caminhada para ela. Ela fala que para ele também, mas ele fala que ele não vai a pé.